Juliana. Cauê, tem uma situação que eu gostaria que você relatasse para nós. O que te chamou a atenção nessa, a Juliana também, por favor, se puder intervir, o que chamou a atenção de vocês nessa missão que vocês fizeram ali entre Tarauacá e Feijó? Eu poderia dizer que as famílias se sentem acolhidas pela ação do poder público ali, ou ao contrário? Elas perguntaram para vocês, meu filho, como é que você quer que eu produza sem derrubar a mata? Essa pergunta foi feita? Sim, e muitas vezes eu acho que essa é um dos grandes desafios ali, porque eles ficam, às vezes, muito preocupados, assim, né? Como que eles vão conseguir manter, se manter, alimentar a família, se eles não vão poder desmatar mais? Então, assim, a impressão para mim, que na verdade, pelas minhas outras experiências de campo e tudo, eu acho que já era uma impressão que eu tinha, mas só reforçou, que a gente não pode trabalhar essa questão do desmatamento de uma forma muito binária, certo ou errado, ou vilão e mocinhos, porque a gente trabalhou num contexto de famílias de pequenos agricultores, em geral com baixo nível de renda e muitas vezes com uma alta taxa de desmatamento. Então, de repente, se a gente tem uma política ambiental que seja restritiva, e é importante que tenham as leis e as regras do quanto você pode desmatar ou não, mas a gente também precisa de uma outra parte para cooperar junto, né? Então, juntando com o que eu estava falando antes, que tipo de política que a gente precisa dar para que o produtor consiga produzir mais sem depender tanto do desmatamento, pensar em assistência técnica, em acesso a insumos, e também de políticas de valorização da floresta em pé, como é o caso do pagamento por serviço ambiental. Ô Juliana, tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas ela pergunta o seguinte: boa tarde, existe alternativa ao sistema silvipastoril e que essa alternativa seja viável para a nossa região? Ele está perguntando isso. O que você responde? Eu acredito que existe, assim, né, pensando tecnicamente, quando a gente vê a região amazônica, a gente vê uma floresta abundante, a maior floresta, né, do mundo, assim, de biodiversidade, enfim. Então, como que essa floresta prospera nesses solos, né? Onde as famílias e as pessoas, de forma geral, têm essa concepção que são solos extremamente pobres, né? E, de certa forma, são, né? Mas existem técnicas que a gente consegue produzir dentro dessa realidade, né? Dentro dos solos amazônicos ou de qualquer solos do nosso país, pensando assim. Qual foi a falha, até o momento, na tua avaliação, que deu a esse problema essa característica que o Cauê levantou aqui, de nós estabelecermos uma relação meio maniqueísta, meio binária, o bem contra o mal, o certo, o errado, o mocinho e o bandido? Claro que quando eu estabeleço essa relação entre o bem e o mal, eu estabeleço para que eu represente o bem, né? Com certeza. Então aí nós temos um problema. Então qual foi o erro de pessoas que entendem o desenvolvimento não sobre a ótica apenas da atividade pecuária? Tem uma questão econômica e maior, né, de políticas mesmo, de financiamento, que fez uma parte, né, da economia do nosso país se desenvolver, e aí eu falo daí do agronegócio, falo da pecuária, né, e existe uma outra parte que foi se enxugando ao longo dos anos, são políticas para os pequenos produtores. A gente visitou e nosso foco, né, do estudo são as pequenas famílias. Então, o que sobrou para essas famílias de técnica, de conhecimento, de insumo, do que seja? O que está colocado para o restante, né, do país da economia, que é a pecuária. Então, quando a gente vai pensar agricultura familiar, quando a gente vai pensar outras formas de cultura, a gente tem que pensar esse combo, né, que o Cauê já mencionou, e pensando a realidade do local, de cada local. Aqui falando especificamente do local que nós estávamos. Tinham lugares que a gente demorava muito tempo para acessar, a gente tinha que chegar a barco, nós tínhamos que chegar, inclusive, a pé, assim. Tinha lugar que não tinha o que fazer, não andava, ou a gente pegava um cavalo de alguém emprestado, ou a gente não chegava, assim. Como essas famílias vão conseguir produzir uma variedade porque é possível, né, com a técnica correta, assim, uma variedade de culturas, né, de produtos, como que elas vão tirar aquilo? Como que elas vão conseguir vender? Então, não é apenas produzir, o produzir por produzir, né? É possível, a gente encontrou famílias que fazem um outro uso do solo também, mas fica ali parado. Por quê? Porque não tem acesso às estradas, os ramais nessa época do ano já não entram mais. Muitos lugares que a gente visitou, agora a única coisa que eles conseguem tirar é o gado, que vai o comprador, chega na porta deles e eles conseguem tirar tranquilamente. Então,
ok, eles conseguem produzir e retirar. Agora, a farinha, né, pensando nos produtos que eles mais produzem, a farinha, o girimum, enfim, algumas outras coisas, chega nessa época já fica muito difícil de eles conseguirem Porque o vender. próprio Brasil não reconhece. Por exemplo, você citou, esse seu relato é fantástico, porque mostra como que o próprio país, como que a própria sociedade enxerga os valores, né? Porque, olha, nesse lugar isolado que você falou, o camarada que compra gado consegue tirar o gado de lá. Uhum. Agora, qual é a outra alternativa? Ora, se a pessoa eu estou com a minha família isolado, e o camarada que compra gado vem aqui nesse bocado de mundo aqui, pegar o gado que eu tenho, ora, então é essa a minha alternativa. Claro. Não é? Então, ele não vê outra alternativa. Então, assim, confere-se valor porque é o que é conferido a ele. Dá um valor ao gado, não é? Determina. Por quê? Isso qual que é na tua avaliação, Cauê? Por que nós ainda não conseguimos estabelecer uma cadeia de valores para outras coisas? Por exemplo, uma parte da pesquisa é bancada por um instituto francês. Sim. Nós estamos com dificuldades de enxergar nós aqui mesmo estamos com dificuldade de enxergar o que é a Amazônia, né? Pelo que eu estou vendo. É uma pergunta assim complexa, né? Existem vários fatores que podem contribuir para essa situação da expansão da pecuária. Tem uma questão de mercado que eu acho que dá por si só de ser um produto muito valorizado, não só internamente como internacionalmente, né? Então você já tem um mercado aquecido para isso. Porque às vezes alguns projetos de conservação, de repente se você foca de repente em um produto, por exemplo, não madeireiro e tudo, mas que não existe um mercado para isso, pode ser que aquele projeto falhe, né? Então a questão da pecuária acho que já tem esse ponto, né? A outra questão a gente vem de um histórico de governos intervencionistas na economia e que investiram nesse tipo de desenvolvimento econômico para o país. E aqui no Acre especificamente, nós temos imagens de produção da missão deles. Se tivesse, você já pode ir inserindo aí, fique à vontade. E aqui no Acre especificamente, nós temos a intervenção nas duas pontas, porque o Estado interveio aqui quando foi para poder fortalecer a extração da borracha. Foi uma política de Exatamente. Estado. E assim, quando foi para poder valorizar a pecuária também, foi feita a mesma coisa. Olha, aí nós temos algumas imagens da missão de vocês. Esses locais aí estão localizados entre os municípios de Feijó e Tarauacá ou entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul? Feijó e Feijó e Tarauacá. Mas tem uma parte, tem uma parte da amostra que está em Tarauacá, mas que já está indo para os rumos de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Então, assim, lembrando, né, esse projeto é um projeto que tem a participação da Universidade de São Paulo, junto com esse instituto francês. Como é o nome dele? INRA. INRA. Esse inglês é INRAE, na verdade. Isso é uma situação, eu perguntei isso por quê? Porque parte da nossa classe política atualmente, que está hegemônica aqui no estado do Acre, aborda o problema por esse viés. Eles entendem que essa ideia de valorização da floresta em pé, de dar valor à floresta, é algo que obedece a interesses que não são dos povos amazônidas. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você tocou, inclusive é uma questão que a gente ouviu em campo no sentido de resistência de participar do projeto, como se essa questão da conservação da Amazônia fosse só para atender interesses internacionais, né? Primeiro, acho que uma coisa que precisa ficar clara é que sim, o projeto tem uma relação com esse instituto francês, que foi quem teve o financiamento, mas é um dinheiro para pesquisa. Eles poderiam ter feito também essa pesquisa em outro ambiente. Por exemplo, já foi feito um estudo muito parecido com o nosso na região de Uganda, na África. A questão da Amazônia, claro, é que não tem como negar que é um local muito... estratégico, eu diria. Estratégico para a questão da conservação. E existe esse mecanismo internacional sobre a conservação, sobre a Convenção Quadro de Mudança do Clima, de REDD+, que é um mecanismo de financiamento internacional para a conservação, que a gente
no caso do Brasil, recebia dinheiro especialmente da Noruega e da Alemanha via Fundo Amazônia. Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia está paralisado desde 2019, o que é uma grande pena, mas o que eu quero pontuar que são coisas diferentes. Uma coisa é financiamento para pesquisa, a outra coisa é financiamento internacional para ações de combate ao desmatamento. A gente sabe que a questão das florestas entrou como um grande protagonista na agenda internacional de mudança climática. Tem um lado que eu entendo a crítica no sentido de que você coloca um foco muito grande disso e tira um pouco o foco da emissão de combustíveis fósseis e acaba ficando até que bom para os países mais ricos, né? E coloca, de repente, o Brasil e outros países com florestas como vilões do mundo. Exato. Por outro lado, a gente não tem como negar que o desmatamento é, sim, uma importante fonte de emissão de gases de efeito estufa e que, portanto, tem uma contribuição para os efeitos negativos que as mudanças climáticas vão trazer. Então, a gente pode ou ficar bravo com essa situação da gente ser um protagonista nessa agenda internacional ou aproveitar como uma oportunidade de angariar investimentos para fazer uma lição de casa que a gente teria que fazer de qualquer forma. Perfeito. Olha, o Cauê, Juliana, nosso tempo acabou. Eu queria deixar claro o seguinte. O Espaço Gazeta Entrevista se interessa pelo debate. Vocês vão ter 1 ano para poder fazer as avaliações, os monitoramentos. Caso vocês queiram divulgar alguma coisa, fortalecer um ou outro pensamento a respeito desse projeto, saiba que o programa Gazeta Entrevista sempre vai estar com espaço aberto para vocês, tá bom? Muito obrigado pela agenda de vocês. Obrigada pelo aqui. convite. Muito obrigado mesmo. Cauê e Juliana, muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos fazer um intervalo e vamos ter uma conversa de campeões aqui no Gazeta Entrevista. Você vai entender o porquê.